Pessoal, então boa noite aí a vocês aí aqui oficialmente. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan. Toda quarta-feira a gente está aqui agarrado, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, e para que fique registrado aqui também, para quem depois for ver a aula gravada, né? Semana passada eu tive um probleminha no dente e tal, estava lá no meio da unidade 2. Aí eu falei com vocês que eu ia preparar um exercício para passar desse restante da unidade 2, que eu estava precisando muito começar os próximos assuntos, que a gente tem assuntos muito importantes aí para ver. E aquela unidade 2, ela é um pouquinho cansativa, eu acho que passa um exercício aí, de repente quem estava precisando de um pontinho aí, ganha um pontinho, faz o exercício e tal. E depois também, se der tempo, eu volto lá para explicar alguma coisa da unidade 2. Mas aí eu mandei para vocês aqui uma nova unidade, 3, né? Que a gente tem essas aplicações práticas de ferramentas aí, que são muito importantes. Então, tem muita coisa para a gente ver. Eu separei em duas partes, porque aí a segunda parte ainda a gente vai ver coisas bem bacanas, que é o Scrum, Kanban, umas ferramentas aí modernas aí que estão sendo muito utilizadas, né, chamadas metodologias ágeis. Está se falando muito sobre isso atualmente nas empresas aí. E a gente tem a nossa APS, que ela é mais voltada em cima desses assuntos aqui. Então, também eu já preciso passar logo com vocês para, de repente, na semana que vem, já liberar para vocês a APS, já explicar tudo que é para fazer da APS, para o quanto antes, né? Para dar um prazo razoável aí para vocês fazerem a APS com calma. Então, hoje a gente vai ver ali sobre brainstorming, embora brainstorming já seja um assunto que, de repente, vocês já tenham visto outros professores falar, mas aqui a gente tem ali um material bem bacana falando de brainstorming, brainwriting também, que é uma outra metodologia que veio meio que para substituir o brainstorming por causa de alguns pequenos probleminhas que ele apresentava. É uma alternativa, não quer dizer que o brainstorming parou de ser usado, não é isso, mas tem empresas hoje que estão preferindo usar brainwriting. E vamos ver hoje ainda diagrama de Ishikawa, que é bem legal também, é uma ferramenta muito usada nas empresas aí. Vamos ver como é que se aplica essa ferramenta. É uma ferramenta fácil, o nome é que é estranho, né? Diagrama de Ishikawa. É um nome de um japonês que inventou isso. Mas é fácil de aplicar e a gente vai ver 3 exemplos aqui, tá? Então, só fazer aquele testezinho, Douglas, só para ver se vocês estão vendo o meu material aí na tela, aí, se está sendo compartilhada a minha tela com vocês. Eu acredito que esteja vendo, né? Está aparecendo aqui para mim que está compartilhando. Sim, professor, dá para ver sim. Beleza. Obrigado aí por confirmar. Eu pergunto sempre, cara, porque às vezes tem hora que eu boto para compartilhar ali e não compartilha, não. Aí, a hora que eu estou lá na frente, um aluno que me alerta: professor, a gente não está vendo sua tela. Parece que dá um bugzinho aí. Então, vamos começar aqui, então, pessoal. Olha só. Eu peguei muita coisa da internet. Tem uns sites aí bacanas sobre, principalmente, o diagrama de Ishikawa. A gente não tem hoje ainda, assim, muitos livros disponíveis falando do assunto. Peguei da internet, mas para falar de alguns assuntos, eu peguei 2 livros aqui, ó, principalmente o Brainstorming, que está falando aqui na Bíblia da Inovação do Kotler, esse Fernando e do Kotler aqui, ó. Alguma coisa de um livro de empreendedorismo também, mas você não precisa preocupar, tem que pegar o livro. Não precisa de você pegar o livro, não. Eu gosto só de mostrar de onde eu tirei as coisas, né? Mas o materialzinho está bem completo. Então, hoje, o assunto principal da gente é... a gente vai ver, não vai dar tempo de entrar em diagrama de Pareto hoje, mas eu pretendo ver com vocês tudo sobre brainstorming, brainwriting e o diagrama de Ishikawa. Aí, na próxima aula, a gente pega o diagrama de Pareto. E aí, gente, eu trouxe uma coisa bem legal também para mostrar para vocês, um assuntinho extra até, só para mostrar rapidinho para vocês evitarem de faltar na aula que vem, tá? A aula que vem, ela é uma aula legal que a gente vai usar muita coisa de Excel. O próprio diagrama de Pareto, só mostrar para vocês aqui, ó,
a gente utiliza o Excel para fazer, muito legal. Quando eu vou falar de diagrama de Pareto, então, ó, eu boto toda, que é feito no Excel, eu boto o passo a passo do Excel, mas aí eu vou abrir o Excel aqui, a gente cria um gráfico de Pareto, ó, tudo feito no Excel, tá vendo? Então, tem o passo a passo todo aqui, e aí eu vou abrir o Excel, vou resolver um exemplo aqui, passo a passo com vocês aqui, mas é bom que você venha à aula, porque depois, se você for assistir em casa a gravação, você pode ficar com dúvida e não vai ter como me perguntar, né? Vai ter que esperar depois na próxima aula, depois acaba se esquecendo, aí acaba você perdendo a oportunidade de entender. Ah, e outra coisa, gente, além desse diagrama de Pareto que a gente vai fazer no Excel, ó, eu trouxe um assuntinho extra aqui, bem interessante, que é fazer dashboard, usando o próprio Excel. Quer ver aqui, ó, eu vou falar o que é o dashboard, explicar. Eu sei que tem gente que sabe o que é dashboard, mas tem aluno que às vezes não sabe. E aí, ó, tem uma ferramenta no Excel chamada tabela dinâmica, que a gente monta dashboards muito interessantes. Sabe, é um assunto bem legal, que não é muito complexo, não, mas se você não vier à aula, depois para você ver sozinho em casa, de repente você vai ficar com dúvida de alguma coisa, então eu aconselho que você venha, que isso aqui é muito legal, a tabela dinâmica. Nem estava oficialmente na programação, não, mas como ele tem tudo a ver aqui também com os assuntos que a gente está vendo, é uma ferramenta a mais que, se você aprender a manusear ela bem, ela tem muita utilidade numa empresa. É um diferencial competitivo que o aluno, né, acaba tendo, ele podendo falar que ele sabe usar essas ferramentas todas, né? Mas a gente começa falando do brainstorming, brainwriting aqui. Eu mandei alguns vídeos. Não sei se vocês viram os vídeos que dão ideias bem legais. Aqui a gente vai passar meio superficialmente pelo brainstorming. Vamos explicar todo ele. Mas lá no vídeo que eu mandei, gente, eu tenho um vídeo lá que o cara dá várias ferramentas de brainstorming, vários tipos de aplicação do brainstorming. Tem um vídeo lá que o cara fala de um brainstorming invertido, que é bem interessante também. Que aqui a gente não tem tempo de pegar todas as ferramentas e falar de tudo, precisava de mais tempo, né? Então, eu pego os vídeos e mando lá, que complementa, né? E tem um vídeo também explicando sobre diagrama de Ishikawa. Mandei também lá, mas aqui a gente vai falar, né? Eu falo que se você não viu aqueles vídeos que eu mandei, então, na hora que tiver um tempinho, tenta assistir, porque complementa o que a gente está falando aqui. Não fala a mesma coisa que eu falo, ele dá alguns exemplos extras a mais, porque aqui eu não vou ter tempo de abordar tudo. Vamos abordar o principal, o básico aqui de como fazer um brainstorming. Eu não sei se vocês viram aquele primeiro vídeo que eu mandei, uma menina falando lá, não sei se é Camila o nome dela, muito bacana. Então, eu concordo com o que ela fala. Por isso que eu trago esse assunto aqui para vocês de novo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês podem falar assim, brainstorming eu já uso, eu já faço brainstorming. Lá na nossa empresa a gente faz isso, tal. Então tudo bem, de repente você lá na sua empresa você está fazendo e está fazendo da forma certa, mas a gente vê muita gente por aí afora fazendo um brainstorming de uma forma não muito correta. Tem um passo a passozinho para a gente entender, tem algumas dicas aqui muito importantes para a gente entender como utilizar a ferramenta da forma correta, realmente, para você potencializar o negócio e ter um efeito melhor, ter um resultado melhor. Né? Porque senão você fazer o brainstorming de qualquer jeito, brainstorming não é simplesmente reunir o pessoal e cada um ficar dando palpite, e não é bem assim, existem algumas regrinhas que são importantes você observar para que ele dê o resultado que você precisa ter. Então, é isso que eu quero falar para vocês, né? Então, olha lá o que o Fernando e o Kotler falam lá no livro dele. Vamos fazer como eu sempre faço. Eu vou lendo aqui, vou parando, dando exemplos, porque o texto deles aqui é muito bom, as dicas sensacionais, e a gente tenta dar exemplos aqui também.
Eles falam assim, há diversas técnicas e métodos para gerar ideias, tanto nos processos criativos em geral, como naqueles diretamente relacionados com o âmbito da inovação. Os apresentados a seguir são considerados os mais efetivos, mais comprovados e mais concentrados na inovação empresarial. Vamos começar falando do brainstorming, uma das mais conhecidas formas de estimular a criatividade, a geração de ideias e a disseminação do conhecimento. Aqui não tem muita coisa ainda para explicar, vamos lá. Uma das mais conhecidas formas de estimular a criatividade, a geração de ideias e a propagação do conhecimento é o brainstorming. A tradução literal pode ser, se você for pegar e querer traduzir, né, do inglês, brain, cérebros, ideias, storming, tempestade. Seria tempestade de ideias. O pessoal costuma fazer uma brincadeira, falar que lá em Minas é toró de parpite. É uma brincadeira, mas é só para descontrair mesmo, mas muita gente fala tempestade de ideias, chuva de ideias, né? Que realmente é uma atividade que a gente faz, uma ferramenta que a gente usa com o intuito de gerar a maior quantidade de ideias possível, né? Então, se baseia no fato de que as pessoas serem estimuladas a gerar novas ideias quando estão em grupos. Para não se perder, o grupo define algumas regras básicas, mas sempre evitando ceifar a criatividade dos demais. Então, desde já, uma coisa que eu falo, é igual a própria menina do vídeo lá falou, né? Ela vê o povo fazendo, mas vê fazendo de uma forma errada. A primeira coisa, primeiro erro que você não pode cometer quando você for juntar o seu grupo para fazer um brainstorming é essa frase, não pode ceifar a criatividade dos demais. Não pode ficar vendo crítica das ideias dos outros. Deixa, o intuito mesmo do brainstorming é gerar a maior quantidade de ideias possível. Porque o brainstorming ele é feito em 2 momentos. Um primeiro momento, gerar ideias. Então, deixa vir as ideias o mais maluca possível. Não tente ficar bloqueando as ideias dos outros, não. Deixa a pessoa dar a ideia, pode ser a ideia mais maluca que for, anote tudo, dá um jeito, hein? A gente vai ver que é muito bom, pode ter 1 ou 2 pessoas anotando, é muito importante que tenha. Anote tudo, porque aí esse é o primeiro momento, você está gerando as ideias. Depois, no segundo momento, aí que você vai ver o que você aproveita. Aí aquelas ideias muito malucas demais, absurdas demais, você vai desconsiderar. Então não tem problema as pessoas que estiverem participando, vir com ideias muito fora da caixa, né? Que de repente, num primeiro momento, pode ser uma ideia muito absurda, mas de repente essas ideias mais absurdas é que geram outras ideias, fazem você de repente pensar naquela ideia que vai ser a ideia mais importante para você arrumar a solução para o problema que você precisa arrumar. Porque se o fato de você ficar, de repente, criticando a ideia das pessoas, aí você inibe a pessoa de dar uma próxima ideia. Porque o brainstorming funciona numa rodada, né? Vai rodando, cada um vai dando ideia, vai rodando. Aí, se alguém começar a fazer críticas sobre a ideia dos outros, certas pessoas podem se inibir a continuar dando ideias. E, de repente, uma pessoa lá tem uma ideia que poderia ser a ideia mais brilhante do dia, aí ela fica com vergonha, ela já foi criticada na rodada passada, aí ela acaba ficando com vergonha, com medo de ser criticada de novo, e não dá ideia que poderia ser a mais brilhante de todas elas. Então, por isso que, desde já, chama atenção aqui, né? Sempre evitando podar, né? Podar a criatividade dos demais, deixa as pessoas falarem. Lá no final, o que ele fala aqui, o Dornelas? Muita coisa não é aproveitada. O que você depois vê que foi maluquice da pessoa, vai ser desconsiderado mesmo. Mas, geralmente, surgem novas ideias, novas formas de produzir um produto, soluções muito boas surgem através de brainstorming, né? Então, aqui, falei que para você fazer o brainstorming de uma forma correta, então, você precisa observar algumas premissas que o autor traz aqui para a gente,
para você fazer um brainstorming correto, olha lá, ó. Não deve haver, primeira coisa, não deve haver críticas às ideias dos outros. Mesmo que você está numa roda de brainstorming e o colega seu do seu lado falou uma coisa muito fora da caixa, realmente. O cara viajou demais na maionese. Gente, não critica, deixa, anota a ideia. Você vai ter um segundo momento em que você vai eliminar, vai ver o que vai aproveitar. Então, não deve haver crítica, não procure falhas nas ideias, nem deixe de explorar. De repente, o cara deu uma ideia maluca demais, tem que explorar aquilo melhor. De repente, aquela ideia dele realmente é muito maluca, mas você pode trabalhar aquilo melhor e, de repente, ter um grande insight do dia que venha a ser a grande ideia daquele momento ali, baseada numa maluquice que um cara falou. Às vezes essas maluquices aí fazem provocações, por isso que realmente é uma das primeiras premissas aqui, ó. Uma ideia maluca demais que alguém deu lá, de repente aquela ideia, como o cara deu, muito maluca, de repente ela não vai ser aproveitada, mas ela gerou um insight, gerou uma nova ideia, né? Abriu a mente das pessoas ali, ó, dessa forma que ele falou, não, mas se a gente modificar isso, fizer isso e fazer uma adaptação, opa, você chega realmente numa solução que você não teria pensado. Né? Lá, ó, procure gerar qualquer tipo de ideia. A gente vai ver que deve ficar uma pessoa intermediando a sessão. É muito bom, né, que você tenha uma pessoa, um moderador, e ele deve procurar gerar todo tipo de ideia, mais absurda que seja. Olha, dê apoio e estímulo aos demais participantes. Todos devem estimular uns aos outros. Se você está participando de uma sessão de brainstorming que é feita com várias pessoas e você perceber que tem alguém que está mais quieto, mais calado, estimule aquela pessoa também. De repente, ela está lá cheia de ideia na cabeça e está meio inibida, com medo de dar ideias e de ser criticada. Né? Ó, todos devem expor suas ideias, mesmo que sejam absurdas. Dá a ideia mais maluca que seja, não tem problema, e não critique, né? Não faça nenhum tipo de julgamento. Quanto mais rodadas, melhor. Faça bastante rodada, deixa o pessoal dar bastante ideias. Em todas as rodadas, todos devem dar sugestões. Pode haver ideias baseadas em ideias anteriores de outras pessoas, aquilo que eu falei, ó, às vezes um dá uma ideia lá que, de repente, pode ser maluca demais, mas você pensou numa adaptação da ideia do seu colega, então você pode dar uma ideia baseada na ideia de um outro colega, também não há problema, uma vai complementando a outra. E a sessão, gente, brainstorm, a gente vai ver que deve ser uma sessão divertida. Não se faz brainstorm sério. Brainstorm é uma sessão. Não quer dizer avacalhada, não, gente. Deve ser divertida, porque quando a gente está ali num ambiente descontraído, é mais provável que a nossa mente pense mais fora da caixa. Se você cria um ambiente muito sério para fazer um brainstorm, ele não usa, né? Vai começar um brainstorm, já de cara, o cara já fala assim, gente, então vamos lá, agora é sério. Não parou a brincadeira. Vamos pensar sério aqui agora, que agora a gente vai fazer um brainstorming aqui. Ou seja, antes de começar, você já está... Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, né? Cria um bloqueiozinho lá, ué. Se o cara já falou que o negócio vai ser sério e tal, você já ficou meio inibido no seu campo. O cérebro da gente é danado. Ele se inibe lá, pronto, e te bloqueia de você expor as suas ideias, de gerar ideias. Então, não quer dizer que o brainstorming é avacalhado, mas ele deve ser uma sessão divertida. Deixa o pessoal se divertir com aquilo e dar ideias e pensar fora da caixa, dar gargalhada. De repente o cara deu uma ideia maluca demais lá, deixa o pessoal rir, mas vamos tentar explorar aquela ideia que ele deu, mesmo que seja absurda demais. Quem sabe pode melhorar aquela ideia dele e deixa a galera se divertir para que o cérebro dela realmente abra e realmente as verdadeiras ideias surjam, venham à tona. Que no final da história, que vai contar, dentro daquela quantidade de ideias lá, você
pegar todas aquelas ideias que foram dadas e ver o que pode ser trabalhado. Aí você vai descartar as maluquices que foram faladas, né? E não deve haver uma pessoa dominando. Todo mundo deve falar, né? Porque às vezes você faz um brainstorm e tem um só que toda hora ele que está falando, ele que quer impor o ponto de vista dele. Não, tem que haver um mediador. A gente vai ver que tem que haver, é muito bom que tenha um mediador, exatamente para não deixar isso, não deixar que fique só uma pessoa falando o tempo todo, não permitir que um fique calado o tempo todo, não permitir que uns fiquem criticando ideias dos outros, ele servir de moderador ali, de facilitador do processo, né? Então, tá vendo? Então, fazer brainstorming, a gente tem que tomar certos cuidados, porque senão você vai fazer, não vai fazer da forma correta, vai haver crítica de ideias, vai haver pessoas dominando, vai haver gente calada que não dá palpite. E aí, no final das contas, pode ser que o processo não saia exatamente como deveria sair. Então, olha lá, peguei coisas de um site aí também para a gente refletir também, coisa que eu vi, ó, que fala assim, numa sessão de brainstorming, o grupo deverá ser de 4 a 12 pessoas, sendo o número ideal de 6, 8 participantes, por aí. Então, por quê? Né? A gente, em primeiro lugar, vai ser difícil fazer um brainstorming com 2, 3 pessoas. Brainstorming, a ideia principal, como o próprio nome disse ali, né, a tradução do é uma tempestade de ideias. Então, você tem que ter mais gente para realmente virar uma tempestade de ideias. Você vai fazer uma brainstorming, um mediador com mais 2, 3 pessoas apenas pode empobrecer a quantidade de sugestões de ideias que vai aparecer. Agora, também você fazer um grupo, um brainstorm com um grupo grande demais, aí a coisa pode virar bagunça. Né? Pode ser difícil de você controlar isso tudo, um grupo aí de 18, 20 pessoas, imagina? Então, é muito bom, né, e aconselhável um número bacana, 6, 8 pessoas, tá? Não tem necessidade de ser número par também, não, pode ser 7 pessoas também, né? Estou dando exemplos aí. Então, até 10 pessoas a gente ainda consegue fazer. Eu acho que 12 pessoas é o limite. A gente ainda dá para fazer. Mas aí, passou muito disso aí. Passou de 12 pessoas, você corre o risco de se perder um pouco, de virar bagunça. E você não conseguir controlar a galera toda. E aí também pode ser que o efeito não seja o melhor, né? Então, depois de dividido, primeiro os grupos e tal, o primeiro passo é colocar diante do grupo com clareza e precisão um tema a ser trabalhado. Reunir o grupo ali, dividiu, tal. Passa primeiro para o grupo o tema, qual que é o problema que... Normalmente, né, gente? Normalmente o brainstorming é feito para arrumar a solução para um problema. Então, ou para criar um produto novo, para criar uma nova forma de atender o cliente, né? Mas é para trazer uma ideia nova para a empresa e é uma boa parte dos casos para solucionar algum problema interno que a empresa esteja passando, né? Está havendo reclamação do cliente com relação ao atendimento da empresa, o que você pode trabalhar, as ideias que você pode ter ali para como que pode melhorar o atendimento. Está pensando em criar um produto novo para a empresa, está pensando em criar um serviço novo para oferecer para o cliente. Então, todos esses casos aí, é bom você fazer o brainstorming. Outro passo preliminar é a escolha do coordenador, como eu falei aqui. Né, lá, esta escolha é crucial porque pode facilitar uma verdadeira sessão de brainstorming ou simplesmente destruí-la. Você tem que ter uma pessoa, um mediador, um coordenador, né? Um intermediador, você dá o nome que você quiser, tem pessoas que dão outros nomes aí, mas é uma pessoa que vai intermediar o processo, que vai coordenar os trabalhos, né? Que vai coordenar o grupo ali. Então, essa pessoa, ela tem que ter uma boa experiência, uma boa relação com todo mundo, tem que ser uma pessoa que tem uma característica de liderança para que, né, as pessoas ali sigam o que ela está passando para os outros ali, né?
Então, porque se de repente você escolhe a pessoa errada, em vez de facilitar a coisa, pode atrapalhar o processo. Então, é preferível que seja um facilitador do processo criativo. O processo criativo tem que ser uma pessoa que venha a facilitar o trabalho, né? O que mais? Ó, um monte de coisas para você observar. Estou falando que tem muita coisa para a gente analisar. Ó. Em seguida, deve-se escolher 1 ou 2 escribas, pessoas que vão ficar anotando, né, as ideias, conforme o tamanho do grupo. Então, o que eles falam ali? Olha lá, ó. Como é fundamental o brainstorming que haja velocidade, um grupo a partir de 7 participantes já pode ter necessidade de 2 pessoas anotando. Então, o que os autores aqui estão dizendo? Se você tem um grupo menor, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, então, de repente, uma pessoa para anotar vai conseguir, né? Agora, o grupo passou de 6, 7, 8, 9 participantes, 10. Então, de repente, você ter 2 pessoas anotando, né? Pode ser mais vantajoso. Mesmo, não importa se elas anotarem coisas iguais, não, mas 2 pessoas anotando, nesse um grupo de pessoas grande, elas vão ter muito mais capacidade de anotar tudo que realmente está sendo falado. Porque senão, de repente, uma ideia brilhante lá, se você tem uma pessoa só anotando, ela não deu tempo dela anotar tudo e ela deixou passar despercebido uma grande ideia lá e depois caiu no esquecimento. Então, a partir de 7 participantes, já pode considerar a possibilidade de ter 2 pessoas só por conta de anotar, tá? Essas pessoas não participam dando palpite, não, dando sugestão, não. Você tem ali 8 pessoas dando opiniões, dando sugestões, e um intermediando, um facilitando o trabalho e 2 anotando, tá? Outra preocupação volta-se para o ambiente e para o equipamento necessário. O ambiente deve ser o mais tranquilo e menos formal possível. Então, e prevenir que não ocorram interrupções, né? Então, gente, olha só, brainstorming, quando vai fazer um brainstorming, olha aqui, ó, você reúne o grupo numa sala reservada em torno de uma mesa, num ambiente descontraído, o menos formal possível. Lembra que eu falei ali? Você não começa um brainstorming falando com o pessoal. Pessoal, então vamos lá que agora é sério, agora um assunto sério aqui, vamos fazer o nosso brainstorm. Gente, você já está criando uma certa formalidade, já está trazendo já um ambiente já formal para o negócio ali, você já está bloqueando um pouco já a mente das pessoas. O brainstorming ele deve ser o mais informal possível, o mais descontraído possível, e você se precaver para que não aconteça interrupção, né? Se tem lá uma secretária lá, avisa para a secretária, secretária, olha só, a gente vai fazer um brainstorming aqui na sala agora, a não ser que seja um assunto de extrema urgência, eu gostaria que você não interrompesse o nosso processo. A pessoa chegar aqui procurando qualquer um de nós, fala que a gente está em reunião aqui e tal, e a não ser que seja muito urgente. Se for a casa estiver caindo, aí você interrompe, mas se não, anota o que a pessoa quer, o nome da pessoa, que depois eu procuro ela lá, para que não ocorra interrupção, porque senão na hora que está lá, no auge do negócio, está surgindo as melhores ideias, aí a secretária bate na porta, fulano, tem um cliente aqui querendo falar com o senhor, aí você para o processo. Aí até que volta e o negócio embala de novo, né? O negócio estava no ritmo que você queria, aí veio e interrompeu para uma coisa que poderia ser depois. Então, certifique-se de que não haverá interrupção da sessão, a não ser que seja um caso muito extremo, né? O que mais? Ó, é fundamental que o grupo esteja aquecido antes de iniciar a sessão. As pessoas precisam estar com atitudinal propício. É como um alongamento mental, né? Como quando você vai praticar um esporte, você faz um alongamento antes ali, o brainstorming também, você faz um alongamento mental. Pode ser um slide de um trecho de um filme, um vídeo com uma música que tenha relação com aquilo ali que você está falando, ou simplesmente uma música para descontrair realmente o ambiente, fazer um jogo inicial ali qualquer, fazer algum tipo de dinâmica inicial, para descontrair realmente o ambiente ali, para o pessoal entrar no clima
o pessoal entrar no clima do jogo ali para que a coisa realmente surta o efeito desejado. Durante a sessão, não se elogia, não se critica, não se zomba, nem se faz careta de julgamento diante de nenhuma ideia. Então, às vezes, é muito comum, eu falei ali para não haver críticas, né? Mas não pode haver nem crítica e nem careta feia. Que eu também já participei de sessões assim de brainstorming, a gente vê, o cara fala uma ideia lá, aí o cara de cá já faz aquela cara, né, de careta, aí o de lá percebeu e já inibe a pessoa. Aí numa próxima rodada, a pessoa, de repente, como eu falei, ia dar uma ideia maravilhosa lá, mas ela ficou inibida porque viu que os outros fizeram careta, quando ela deu aquela ideia dela meio maluca. De repente, a segunda ideia que ela ia dar seria uma ideia sensacional. Então, não se julga, não se faz careta, não se zomba, não se critica, né? Não se faz careta de julgamento de nenhuma ideia, apenas tenta-se tomar carona ou mesmo reconstruir a ideia do outro, porém sem fazer qualquer referência, sem fazer qualquer tipo de crítica. Vale tudo, ideias loucas ou cheias de humor são muito bem-vindas. Não se deve temer qualquer ideia que venha à cabeça, por mais ridícula que parecer. Como eu falei, o brainstorming ele é feito em dois momentos. Tem um primeiro momento que é só para gerar ideias. O segundo momento, você vai tirar as ideias malucas e vai ver o que pode aproveitar. Então, não tem problema nenhum. Se algum participante der uma ideia lá muito fora da realidade, muito maluca, deixa dar, não tem problema não. Então, isso tem que ser explicado para o grupo antes. Gente, por mais que no meio da atividade aqui alguém dê uma ideia que realmente seja muito, muito maluca mesmo, deixa, não tem problema não, deixa o cara dar a ideia dele. No final, a gente vai parar e vamos ver o que vai ser aproveitado. Aí é o momento de você eliminar o que não se aproveita. Esta liberdade estimula a geração de ideias, não somente em maior quantidade, mas com maior diferenciação. A crítica sensata terá sua hora. Então, tá vendo? Não antecipe nenhuma crítica, não antecipe por nenhum motivo. Né? Vai ter um momento de você separar as ideias. Além da contribuição individual de ideias, deve-se procurar sugestões de como melhorar as ideias dos outros participantes e como juntar duas ou mais ideias para obter uma melhor. Né? No brainstorming, não se está em busca da qualidade, mas sim da quantidade de ideias. Quanto maior o número de ideias, maiores serão depois as probabilidades de encontrar as boas ideias. Então, deve estimular realmente a maior quantidade de ideias possível, para no final, quanto mais ideia você tiver, maior a chance de você arrumar aquelas que realmente são as que você estava buscando, as que vão solucionar. Então, não há dúvida de que esse método gerou muitas coisas incríveis, mas ainda assim o brainstorming está declinando aos poucos por ter perdido seu foco nas ideias. Justamente por ser uma discussão oral, ela acabou se transformando em uma grande competição. Então, o brainstorming, como eu falei lá no início, eles criaram hoje. Né? Hoje não. Esse é um termo que também já foi criado há muito tempo, mas algumas empresas hoje estão preferindo utilizar. A gente vai ver agora o brainwriting, exatamente porque começou-se a perceber algumas pequenas falhas do brainstorming e vem tentando usar o brainwriting para poder eliminar esses problemas do brainstorming. Mas não estou querendo dizer, gente, que não se usa mais o brainstorming, não, tá? Muita empresa aí ainda faz o brainstorming ainda e tem resultados maravilhosos, arrumam soluções para os seus problemas, mas vamos ver uma alternativa, né? Olha lá. Porque, olha lá, o que esses autores aqui falam, ó? Os brainstorming, às vezes, eles costumam acabar virando uma grande competição de ideias ficam os funcionários ali tentando mostrar que é mais criativo que os outros. Aí, em vez de ter um efeito positivo, de que todos ali contribuam da melhor forma possível, no final realmente surja... Não, o negócio vira uma competição para mostrar quem é mais criativo. Como se fosse um momento de validação profissional, né?
e não algo para ser feito em prol da empresa, para vir uma disputa. E isso é ainda mais negativo quando pensamos que as pessoas mais introvertidas, ou então que possuem menos experiência na organização, podem deixar de compartilhar suas ideias, o que pode resultar na perda de oportunidades incríveis, por ser, né, uma dinâmica onde é uma discussão oral, todo mundo falando, né? Então você acaba tendo um que pode dominar e querer falar mais que os outros. Você pode ter situações em que começa a virar uma competição para mostrar quem é mais criativo, quem tem ideias melhor que os outros, e aí uns vão ficando inibidos no canto lá, com medo de dar suas ideias. Então, se você não tiver uma boa coordenação do trabalho, o resultado final pode não ser exatamente o que deveria ser. E aí, para tentar suprir esses pequenos problemas, né, de um ficar falando mais que o outro, de virar competição e de uns ficarem inibidos e calados, eles desenvolveram o brainwriting, que é um brainstorming mais escrito, que funciona muito bem, e muita empresa está partindo para essa técnica de geração de ideias. Vamos entender o que é esse brainstorming, como utilizar ele. Olha o que os autores falaram aqui, ó. O brainwriting, ainda que seja igualmente antigo, surge como um método para evitar as falhas do brainstorming. Então, entenda, gente, para quem não compreendeu exatamente o que eu falei, né? Não foi assim, o brainstorming surgiu para acabar com... O brainwriting surgiu para acabar com o brainstorming? Não. Então não se usa mais brainstorming? Não é isso também. Os autores aqui quiseram dizer o seguinte, o brainstorming, ele acaba tendo esses pequenos problemas. Então, se você está percebendo que está tentando fazer seus brainstorming e está tendo essa dificuldade, porque tem uns querendo falar mais que os outros, sempre está acontecendo isso, você pode, de repente, usar essa alternativa, que é o brainwriting. Que aí, olha lá, a competição do mundo corporativo pode ser evitada e o foco volta na coisa mais importante, que é as ideias de qualidade. A menos que o brainstorming seja entre poucos participantes e todos eles no mesmo nível, o que resolve a questão da equidade e torna ele bem construtivo, o brainwriting pode e deve ser considerado. Se você está fazendo o brainstorming lá com a sua equipe, está funcionando maravilhosamente bem, né? Eu acho que o time que está ganhando não se mexe. Se está dando certo, ótimo. Mas se está percebendo algum desses problemas que a gente relatou aqui, o brainwriting pode ser considerado como alternativa. O brainwriting é uma técnica que envolve um grupo na geração de ideias de modo escrito e compartilhado, repassando-se aos demais participantes. Nós vamos entender melhor, espera aí que eu vou mostrar como isso é feito, repassando as ideias aos demais participantes, que lançam novas ideias e vão construindo sobre as que já foram lançadas. O processo ocorre de modo silencioso, olha a diferença. Não é ninguém falando, todo mundo escrevendo, em uma junção de interações individuais e em grupo, para no fim ser discutido por toda a equipe. O responsável pela sua criação foi o alemão Bernhard Rockenbach, que publicou seu processo em 1900. Então, não é um processinho que foi criado agora, desde 1968. Horbach, o nome do cidadão aí, eu falei errado. 1968, publicou num livro dele. A técnica foi batizada por seu inventor como 635 Brainwriting. Então, esse 635 tem um significado, cada um desses números. Ó. Cada número representa um critério. Ó. Por que é 635? São 6 pessoas e 6 rodadas de ideias. 3 ideias por pessoa em cada rodada. 635. 5 minutos para cada rodada. Então, 6 pessoas e 6 rodadas de ideias. 3 ideias por pessoa em cada rodada. E 5 minutos para cada rodada. Vamos entender isso melhor. Espera aí, tá um pouquinho confuso ainda, mas nós vamos entender, vamos chegar lá. Aqui o pessoal fazendo ali o tal do brainwriting, ó. A ilustração aí para te mostrar como que isso é feito, ó.
Também ela tem a supervisão de um moderador, de um facilitador para ajudar as pessoas. Então, sob a supervisão de um moderador, cada um dos 6 participantes começa escrevendo 3 ideias em um papel em 5 minutos. Bom que você já prepare os papéis com os lugares lá, para as pessoas colocarem suas ideias. Não necessariamente precisa ser círculos, né? Pode ser quadrados. Aqui é um exemplo aqui que eles dão, né? Olha lá, 6 círculos, né? 3 ideias em um papel em 5 minutos. Após isso, ele repassa para o colega à esquerda, cada 5 minutos, dá 5 minutos para a pessoa escrever 3 ideias. Deu 5 minutos, você passa o seu papel para o próximo colega com 3 círculos em branco, né? Ele repassa para o colega à esquerda e o próximo começa a contar os 5 minutos novamente para escrever mais 3 ideias baseadas no que ele acabou de receber. E aí as ideias podem se complementando. Seguem-se as rodadas, e quando o papel retorna a quem começou, olha que impressionante, o grupo terá gerado ao menos 108 ideias em somente 1 hora. Como assim 108 ideias? Ué. Porque eu vou voltar o slide aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, 6 pessoas, multiplica para você ver aí, ó. 6 pessoas dando 3 ideias e 6 rodadas, se você multiplicar 6 vezes 6 dá 36, vezes 3 dá 108. Exatamente. Nessa brincadeira toda, em cada rodada, cada pessoa dá 3 ideias. 6 vezes 3, 18. Vezes 6, 108. Então, em cada rodada, cada pessoa dá 3 ideias. São 6 pessoas. 6 rodadas. 5 minutos para cada rodada. No final de 1 hora, olha só, você vai ter anotado nos papéis 108 ideias diferentes. Olha que impressionante. Aí, gente, não é possível. Não é possível que em 108 ideias anotadas no papel ali, você não encontre uma que realmente venha a ser a solução para o seu problema. E, gente, é apenas 1 hora. Então, olha que coisa bacana. E aí, o legal dessa técnica, por que muita empresa hoje está preferindo o brainwriting em detrimento do brainstorming? Porque aqui não há uma pessoa criticando as ideias dos outros, ceifando as ideias dos outros, não há uma pessoa dominando a atividade, falando mais que os outros, e não há aquelas pessoas que ficam lá o tempo todo sem dar ideia nenhuma, ou dar menos ideias que os outros. Todos vão dar a mesma quantidade de ideia, todos vão participar, não vai haver um dominando, todo mundo participa, e no final você gerou 108 ideias em 1 hora apenas. Então, olha que coisa bacana. Né? E aí, ó, um passo a passozinho que os autores aqui do site Rock Content nos dão para você fazer um brainstorming de uma forma correta. Olha lá, em primeiro lugar, a apresentação do tema. Antes de começar, né? Aqui eu trouxe uma foto aqui também mostrando, né? Importantíssimo que o moderador da sessão apresente lá o objetivo, por que o pessoal está fazendo aquilo, faça uma retrospectiva com personas, dados. O que é personas? Público-alvo, né? Aquela pessoa lá que representa o público-alvo lá, os dados referentes ao assunto que vocês vão tratar, qual que é o problema realmente, faça uma explicação de qual o objetivo para aquele brainwrite ali, o que as pessoas têm que ter em mente para que elas possam gerar ideias, né? Para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e assim possam contribuir igualmente. Se você, de repente, não explica direito o problema para os outros, uns podem não saber exatamente o que a empresa está buscando com aquela atividade ali, e suas ideias não valerem. Ele não precisa se limitar a isso, mas pode também fazer perguntas para instigar a criatividade dos participantes. Ele está servindo ali como um moderador, como facilitador. Ele tem que observar o que está sendo escrito, como essas rodadas estão sendo feitas, pode dar sugestões, né?
no meio das rodadas ali, ó, a cada 5 minutos ele pode fazer algum tipo de intervenção rápida para não perder muito tempo, tá? Geração de ideias. Em seguida, durante 5 minutos, cada participante deve escrever 3 ideias sobre o tema em questão em cartões fornecidos. Você já prepara os cartãozinhos, as folhas com os espaços para as 3 ideias, né? Após esse tempo, cada cartão é passado ao colega da esquerda e todos ganham um novo para colocar mais 3 ideias no mesmo prazo, se inspirando no que já foi fornecido, acrescentando ou trazendo novos conceitos. A rodada de escrita é feita algumas vezes, sempre no mesmo período de tempo e com a mesma meta de trazer mais 3 ideias novas, até que cada cartão retorne ao participante que escreveu primeiro nele. Durante toda essa etapa, o moderador deve coordenar o processo e manter o silêncio no espaço para a produção seguir acontecendo. E algumas vezes está permitido introduzir questões para encorajar a criação e fazer pensar fora da caixa. Então, o mediador, né, aquela pessoa que está ali mediando o processo, ele, a cada final de rodada ali, ó, ele pode fazer pequenas intervenções, fazer novos questionamentos, dar novas ideias, estimular o grupo para que realmente o pessoal pense fora da caixa ali e bote as ideias, deixa o pessoal botar as ideias malucas no papel, que não tem problema, né? No final, da mesma forma que o brainstorming, né? São 2 etapas. Primeira, geração de ideias, as rodadas, pessoal anotando as ideias. No final, pegou 108 ideias, aí é o momento de você descartar aquelas que estão muito fora da realidade, vai ver o que vai aproveitar. Aí é que é a hora da crítica, né? Não, isso aqui, né, fugiu um pouco, vamos descartar. Aí é o momento da crítica. Divulgação e votação. Pronto, com muitas ideias criadas, cada participante deve ler em voz alta as ideias que estão em seu cartão e apresentar a todos na sala o que foi produzido na sessão. Então, as melhores ideias são selecionadas, expostas em um quadro visível para que todos, em uma votação, para todos. E em votação, os participantes escolham quais devem ser trabalhadas pela organização em planos de ação. Então, no final, você vai selecionar as principais ideias ali e vai trocar uma nova ideia com o pessoal para ver aquelas melhores ideias, como que aquilo vai ser transformado num plano de ação para a organização solucionar o problema dela. É importante dizer que nessa etapa as ideias ainda podem ser combinadas e podem ser complementadas para serem otimizadas. Olha! Então, gente, para encerrar esse assunto de brainstorming, brainwriting, ó, finalmente aqui, as vantagens desse brainwriting. Você já deve ter percebido que ele tem uma série de vantagens em relação ao brainstorming. Vamos observar aqui o que esses autores falaram. Ó, ele é ordenado e democrático. Brainwriting é totalmente anônimo e silencioso, o que o torna mais ordenado. E na hora de revelar e discutir as ideias, elas valem por igual, abraçando o processo criativo de toda a equipe, sendo mais democrático. Então, não tem aquela pessoa que fica dominando o negócio, não tem aquela disputa de 2 ou mais participantes quererem mostrar que têm ideias mais criativas que os demais e quererem dominar o negócio. Não tem aquela questão de uns ficarem mais apagados durante a atividade. Todo mundo vai dar o mesmo tanto de ideias, né? Não tem aquelas críticas como no brainstorming, porque está todo mundo anotando ali, está todo mundo preocupado anotando. Né? Afinal, o resultado final é a vitória de todos, tem que entender isso. Não tem nenhum vencedor no processo. Né? No final das contas, a empresa é que vai sair ganhando com a solução para o problema que ela está buscando. Nessas condições, os participantes se sentem à vontade para contribuir, de verdade e sem pressão. Né? Quando você está falando, tem pessoas que elas ficam inibidas em falar no meio de outras pessoas. Muita gente tem problema para falar em público, né? Principalmente aí no momento que está falando, ou percebeu que o pessoal não gostou da sua
opinião, aí ela já fica inibida para dar novas opiniões. Aqui a pessoa está colocando as ideias no papel. É mais anônimo, né? Então, o que é ótimo para pessoas introvertidas, ou que estão em um nível júnior, por exemplo, pessoas que estão mais iniciantes ainda, não têm tanta experiência, né? E têm mais certo receio de falar, de mostrar, de expressar suas ideias. Então, o brainwriting, ele funciona melhor por isso, né? Por esse tipo de coisa. Ele é criativo e construtivo. Pode ser um processo totalmente criativo durante a etapa de geração de ideias e sem críticas iniciais, o que estimula mais a criatividade, né? O que possibilita resultados inesperados e muito mais eficientes. Com os toques certos, uma ideia ruim pode revolucionar uma empresa. Além disso, são geradas muito mais ideias. No brainstorming, as pessoas competem por atenção. E, finalmente, quando são ouvidas, todos precisam escutar sobre uma ideia. Enquanto no brainwriting, elas são construídas simultaneamente. E o resultado, nós já vimos, né? 108 ideias em uma hora, numa sessão normal, 108 ideias vão aparecer. Então, você consegue criar mais ideias do que o brainstorming, né? E ele pode ser ainda, gente, por ser escrito, né? Você ainda pode utilizar tecnologia para fazer ele. Olha lá para você ver, pode ser um método ordenado e silencioso. Por ser um método ordenado e silencioso, ele não precisa necessariamente se configurar um espaço físico. Até mesmo por meio de uma planilha, os participantes podem inserir suas ideias e ir alternando o seu trabalho de acordo com as rodadas. Você pode fazer isso por uma videoconferência ou de uma outra forma qualquer, uma planilha que você vai repassando ela, as pessoas vão anotando suas ideias. Por ser escrito, ele tem uma facilidade maior de você utilizar ele de modo remoto, né? Assim, é possível adaptar, fazendo uma pequena adaptação, né? É possível adaptar a prática mesmo se você tiver um time remoto. Basta uma boa conexão e apresentar as regras de forma clara para que todos participem. Incorporar o brainwriting produz ideias mais diversas e cria um ambiente favorável para a colaboração. Além do sentimento de realização por potencializarem grandes mudanças, os participantes têm uma sensação de pertencimento muito maior entre si e com a empresa. Nossa, professor, que legal! Sim, pessoal, é uma técnica muito bacana. Todas duas, né? Então, pessoal, a gente viu duas ferramentas de geração de ideias aqui muito legais e o porquê que algumas empresas hoje estão optando pelo brainwriting. Como eu falei no início, né? Volto a falar, o brainstorming não veio a ser substituído definitivamente pelo brainwriting. Tem empresas que usam brainstorming aí com resultados brilhantes. Então, se você está usando na sua empresa, está dando certo e tal, beleza. Mas o brainstorming, o brainwriting, a gente viu que ele elimina alguns possíveis problemas que o brainstorming pode ter. E outra, no final da atividade, você gerou 108 ideias. Muito bacana. Pessoal, olha só, pessoal, para quem chegou aí depois, Dona Rafaela, Carolyn, Lana. Para quem chegou depois, o que eu estou fazendo hoje? Na aula passada, eu estava meio baleado com o meu dente aqui, estava lá no meio da unidade 2, eu falei para vocês que eu ia preparar aquela unidade, eu falei, eu vou deixar ela um pouquinho de stand-by, eu vou preparar um exercício para complementar aquela unidade lá e vai valer ponto, além da APS, para quem quiser fazer. Quem tirou 10 aí e não quiser fazer o exercício, não vai ser obrigatório, mas vai ter pontinho aí. Porque eu preciso entrar logo nesses assuntos, dessas metodologias que a gente tem pela frente aqui, que ainda tem muita coisa bacana para a gente ver essas próximas aulas agora, assuntos assim muito importantes, muito importantes. A gente está só começando aqui, falando de brainstorming.
Já já eu vou dar um intervalinho, depois eu vou vir falar de diagrama de Ishikawa hoje, depois eu vou encerrar a aula. Na aula que vem a gente vai falar de coisas bacanas demais. Então eu vou mostrar de novo, só para quem chegou depois aí, que veja, ó, hoje eu vou falar do diagrama de Ishikawa, que é um negócio tranquilo, o nome é estranho, mas é fácil isso aqui, mas é uma metodologia bem bacana de você arrumar soluções para problemas de empresa. E na aula que vem, pessoal, olha quanta coisa bacana. Nós vamos falar do diagrama de Pareto, que é um negócio que muita gente tem meio ojeriza, acha que isso é difícil, mas não é. A gente vai usar o Excel para fazer diagrama gráfico de Pareto, diagrama de Pareto. Então, na aula que vem, nós vamos direto entrar usando o Excel para fazer diagrama de Pareto. Então, tem todo o passo a passozinho, não é difícil. Porque tem todo o passo a passozinho, ó. Meu material tem tudo explicando e eu vou abrir o Excel, vou explicar tintim por tintim como fazer o diagrama. No final, ó, você cria no próprio Excel um gráfico bacana de Pareto, ó. Que é esse gráficozinho aqui, ó. Ó o resultado final. O que vocês vão fazer? E depois, pessoal, na aula que vem, eu ainda vou trazer um assunto que ele nem estava no conteúdo, mas eu acho importante demais, que ele tem tudo a ver com tudo isso que a gente vai falar. Que eu vou falar de duas coisas bacanas. Primeiro, dashboard, para quem tem muita gente que conhece, mas outros não. Quem não conhece vai entender o que é o dashboard. E uma maneira prática de você fazer dashboard no Excel, usando a tabela dinâmica. É uma ferramenta do Excel muito usada, que já é de Excel avançado, mas aqui eu vou explicar tintim por tintim como você criar um dashboard no Excel. Então, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para a próxima aula, vocês evitarem de faltar à toa. A não ser que realmente teve um problema mais sério. Tem dia que a gente está com problema. Semana passada eu não estava com problema no dente. Tem dia que a gente está com problema aí, realmente não tem jeito de comparecer à aula. Mas evitem de faltar à toa, porque é uma aula bem interessante. E depois, na próxima, tem um material que eu ainda vou mandar, que é a parte 2 ali, que eu estou terminando de dar uma incrementada ainda para melhorar ainda mais, pegar exemplos, que a gente vai ver Scrum, Kanban, são ferramentas de metodologias ágeis bem interessantes. Sabe, ó, comprei um livro até esses dias aqui, um livro novo falando de gestão ágil, ó que bacana. Então, um assunto do momento, muita gente está falando demais nessas metodologias ágeis, gestão ágil, um monte de ferramentas bacanas. Então, essa reta final aí, gente, a gente vai ver coisas muito legais. Evitem de faltar à toa, tá? Então, por isso que eu dei essa antecipada aqui, deixei essa unidade 2 um pouquinho de lado, eu vou passar um exercício, depois, dando tempo, eu volto para me finalizar aquela unidade 2, mas eu vou passar um exercício que vocês vão fazer, eu não fiz ainda, porque esse final de semana eu fiquei enrolado com os TCC. Final de semana eu tive reunião de TCC sábado e domingo o dia todo, então foi um fim de semana meio difícil para mim, mas eu vou preparar o exercíciozinho lá, passo em breve para vocês. E na aula que vem, gente, já vou trazer também coisa da atividade supervisionada. Então, pessoal, olha só. Eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos só. Eu poderia já começar, mas como vou começar um assunto novo agora, o tal do diagrama de Ishikawa. Ó, vamos começar falando do diagrama de Ishikawa. Eu vou dar um intervalo só para eu pegar uma água. Tá? Não é... Vou demorar, não. Vou ali pegar uma aguinha rapidinho, descansar a voz um tiquinhozinho. Volto, a gente pega o diagrama de Ishikawa. Aí, terminou, eu já libero vocês, até porque lá o Alan já está com a camisa do Flamengo lá esperando para ver o jogo. Aí, terminando o diagrama de Ishikawa, eu já libero vocês aí. Então, 5 minutos, a gente está voltando aí. Valeu? Como eu falei com vocês, vamos ver esse assunto aqui, diagrama de Ishikawa. Gente, o nome, ele às vezes até assusta a gente, né? Quando eu fui estudar isso aqui uma vez, eu vi o professor falou, vamos ver o diagrama de Ishikawa. Eu falei, meu Deus do céu, acho que não vou dar conta de entender isso não, deve ser uma coisa difícil demais. Gente, é só o nome que é estranho. Porque Ishikawa, a gente vai ver ali, é o cara que criou, ele é um japonês. O nome, quando a gente fala diagrama, né, já dá uma impressão de que seja uma coisa complexa.
A diagrama de Ishikawa, aí piorou ainda mais, né? Mas, na verdade, é um negócio simples demais. É muito simples. E, gente, é uma ferramenta que ela pode ser muito útil para você. Vamos entender, você tem uma aplicação muito grande nas empresas aí para você conseguir arrumar solução para problemas de empresas, né? Pode ser usado, a gente vai ver aqui, em conjunto com o brainstorming. Você pode usar os dois. Olha lá para você ver, olha só. Vamos ler, né? O que a gente trouxe aqui. E aí eu vou parando, vou dando exemplos. E no final, assim, não tem como você não entender. É muito simples o diagrama de Ishikawa. Então, olha lá, ele é uma ferramenta visual em formato de gráfico. Um gráfico simplesinho de você fazer. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. Você está diante de um problema na empresa, vamos entender qual que é a causa principal, ou quais as causas principais desse problema lá, para você arrumar a solução. Ele também é conhecido por diversos outros nomes. Eu peguei só 3 nomes aqui, né? Você vai pesquisando por aí, você vê ele sendo chamado de outros nomes até mais estranhos, mas normalmente o que a gente vê é diagrama espinha de peixe, porque ele parece uma espinha de peixe. É um gráfico que a gente cria, que ele parece aquela espinhazinha do peixe. Também é chamado de diagrama causa e efeito, porque, né, você está com um problema qualquer que surgiu, está buscando a causa para aquele efeito que a empresa está passando. E uns chamam também diagrama do 6M. A gente vai ver também o porquê, já já. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar por que também, né, pode ser chamado diagrama 6M. 6Ms. Independente do nome que você prefere usar, é fácil entender o que é o diagrama. É só o nome que é estranho. O diagrama tem por objetivo ajudar a equipe a chegar nas causas reais de problemas que acontecem nos processos organizacionais de uma empresa. Vamos entender. Né? De onde surgiu esse tal diagrama de Ishikawa? Como eu falei, olha lá, foi um japonês, esse cidadão aqui, que criou isso. Aqui é uma coisa antiga, olha lá, ó. Criou isso aqui em 1943, ó. Ferramenta diagrama de Ishikawa foi criada pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa, é o nome dele, no ano de 1943. Seu projeto foi desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa. Olha lá, desde os colaboradores, chão de fábrica até a diretoria. Desde o pessoal mais simples, dos assistentes, até a diretoria da empresa pode utilizar, porque não exige que você tenha nem conhecimento prévio, faculdade, conhecimentos de administração. Qualquer pessoa pode participar da criação de um processo, de um programa de Ishikawa. Não precisa ter conhecimento prévio, não. Bom que a pessoa tenha conhecimento sobre o problema que vocês estão buscando a solução, né? Mas é muito simplesinho mesmo. Mas o bom dele é isso, gente, é que ele é simples e fácil de aplicar e dá um resultado. Né? Lá, assim, por ser uma ferramenta visual, o gráfico de diagrama de Ishikawa é muito utilizado para auxiliar na organização e no raciocínio da equipe. Dessa forma, com sua representação gráfica, ele auxilia a equipe a chegar nas causas raiz do problema, né? Realmente no motivo daquele problema, lá na real causa daquele problema, que diminuem a produtividade da empresa, seja problema da área que for. Pode ser um problema lá do produto, com produtos que estão saindo com defeito, mau atendimento do cliente reclamando do atendimento da empresa, funcionários que estão chegando atrasados na empresa, pode ser problemas de entrega dos produtos da empresa, problemas de processos internos da organização, qualquer tipo de área da organização, para qualquer tipo de problema, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa. Então, vamos ver. Professor, ainda não estou entendendo. Como é que... Calma que nós vamos ver passo a passo como você criar o diagrama, a aplicação dele, e vamos dar 3 exemplos. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos aqui que facilitam o seu entendimento. Vamos ver primeiro ainda os benefícios. O que isso aqui
traz de benefício para a empresa? Antes da gente realmente botar a mão na massa ali, ó. O diagrama de Ishikawa traz muitos benefícios para as empresas quando bem utilizado. Ele pode ser utilizado em conjunto com outras metodologias, como o próprio brainstorming que a gente viu, que potencializam o rendimento dos encontros e ajudam a equipe a expor suas ideias e pontos de vista. Mas olha lá, são diversos os benefícios, ó. Melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados, identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva. E é fácil e rápido de você montar um diagramazinho, né? Ele te dá um registro visual, ele é bom que você consegue visualizar ali, através do gráfico ali, exatamente as causas possíveis do problema que a organização vem passando. Então, é um registro visual intuitivo que facilita futuras análises, aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua, exploração dos desdobramentos do problema da empresa, envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria dos processos. Tá bom, professor, mas como criar esse diagrama? Vamos começar a ver, calma lá. Então, vamos lá. Como, então, fazer o diagrama de Ishikawa? Eu tenho um passo a passozinho que eu trouxe para vocês aqui. Vamos ver o passo a passozinho. Depois eu vou mostrar 3 exemplos. Que aí não tem como. Você, hoje, no final, aqui, a gente encerrando o assunto, não tem como você não ter entendido isso aqui. E se tiver dúvida, a gente para, volta, explica. Mas é simples o processo. Olha lá. Em primeiro lugar, defina claramente o problema a ser analisado pela sua equipe. Nós vamos ver exemplos já já. Definiu o problema, vai começar a criar o diagrama de Ishikawa. Primeiro passo, pegou uma folha de papel, aí ó, pode ser num quadro também, né? Fica aí, fica critério aí de onde você está fazendo esse brainstorming aí, né? Foi ao redor de uma mesa com a equipe, pega um papel, uma caneta. Se tiver um quadro para você escrever, melhor, talvez, né? Mas aí como é que você cria? Desenhe uma seta horizontal que aponte para a direita e faça um quadrado na extremidade dessa seta. Nós vamos ver o exemplo. Já vou mostrar o exemplo para você. Escreva nesse quadrado que você fez lá na ponta da seta, escreva seu problema central dentro desse quadrado. O problema é que você quer arrumar solução para ele. Faça traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das suas causas encontradas. Vamos ver o exemplo já. Né? Mas ele vai ficar parecendo uma espinhazinha de peixe. Quinto passo. Realize um brainstorming com sua equipe para definir as possíveis causas. Essa é a parte mais demorada e trabalhosa do método, portanto, é importante focar em seus detalhes para que ela seja bem realizada. Aqui você vai fazer realmente o brainstorming em busca das possíveis causas para aquele problema que você está buscando solucionar. Dentro das categorias definidas pela equipe, insira as causas encontradas. Vamos ver já os exemplos. E você pode enumerá-las de acordo com sua gravidade ou importância. Uma boa, depois que você arrumou várias possíveis causas para o problema, de repente você pode hierarquizar. Colocar qual que é pode ser que um problema tenha várias causas. Qual que é a causa principal? Depois, a segunda maior causa principal. E assim vai, para você tentar ir direto, né? Priorizando o que é o mais urgente ali para você resolver na empresa que está causando aquele problema, né? E aí uma boa ferramenta para ajudar nessa hierarquização é a matriz de priorização que a gente vai ver. A gente vai ver depois na parte 2 desse material que eu mandar, não vai ser na próxima aula não, próxima aula a gente vai ver Pareto e outras coisas lá. Depois, nós vamos ver essa matriz de priorização, tá? Então, olha lá, ó. E aí, nesse passo 4, qual que é o passo 4? Ó, faça traços diagonais no corpo da seta. Então, tem aqui uma dica para você desmembrar, detalhar esse passo
4. E aí, por isso é que ele chama também o diagrama 6M. Nós vamos ver o exemplo já já. Por enquanto, ainda está meio bagunçado na sua cabeça. Na hora que eu mostrar o exemplo ali, isso fica claro para você. Você viu que o diagrama de Ishikawa também é chamado diagrama 6M. Mas por quê? Porque, na verdade, o Kouro Ishikawa definiu 6 tipos de causas possíveis, né? Que, na maioria das vezes, são a razão da existência. A maior parte dos problemas, a causa deles está dentro de um desses M's aí que nós vamos ver. Né? Olha lá, na maioria das vezes, são a razão da existência do problema que você busca solucionar. Cada uma dessas causas se inicia com a letra M, por isso o diagrama 6M. Esses 6 M's, então, aqui que a gente viu, ó, você vai tentar buscar a causa do problema lá através dos métodos que a empresa está aplicando. Pode ser o método, pode ser não ser o melhor. Pode ser as máquinas que estão com algum tipo de problema, as medidas que você está adotando, as métricas que você usou, os indicadores podem não ter sido criados da melhor forma possível. Pode ser o meio ambiente, né? Pode ser o clima de trabalho, por exemplo, o estilo da liderança pode estar afetando a produção dos funcionários, então pode ser o meio ambiente, pode ser o material que você está utilizando, pode estar com algum tipo de problema, pode ser o problema na mão de obra, nos funcionários. Então, por isso que é chamado de diagrama 6M. Porque ó, a causa, na maioria dos casos, a causa ela está dentro de um desses M's aqui. Ou é o método, ou é as máquinas, os equipamentos, ou as medidas, ou o meio ambiente, ou o material, ou as pessoas, ou a mão de obra. Falta de treinamento das pessoas, né? E aí, para você poder entender exatamente, né, se a causa está num desses M's aí, você pode ir fazendo perguntas, né? Vamos analisar os métodos aqui. Você pergunta como a forma de desenvolver o trabalho está influenciando esse problema, né? Forma como nós estamos fazendo as coisas aqui internamente, isso que está causando o nosso problema? Ou são as máquinas, né? São os nossos equipamentos estão velhos. O problema nosso está nas máquinas, está precisando da manutenção, está precisando trocar essas máquinas. Aí você vai fazendo perguntas para tentar descobrir quais são as verdadeiras causas. As medidas, como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema. A gente vai ver exemplos, tá? A gente vai ver exemplos. O meio ambiente, como o meio ambiente em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema. Ou material, como o material utilizado influencia. O material está vindo com um problema, nós precisamos trocar esse material que a gente utiliza, a nossa matéria-prima não está adequada, né? Nosso problema está no material utilizado. E a mão de obra, como as pessoas envolvidas influenciam o problema. E aí você começa a buscar as verdadeiras causas. E aí, gente, vamos pegar então os 3 exemplos para a gente encerrar. Vamos analisar esses 3 exemplos aqui, que não tem como você não ter um entendimento de como fazer isso. E você vai entender que realmente isso aqui pode ajudar bastante. No primeiro exemplo, a empresa ela está tendo atraso na entrega dos produtos. Clientes reclamaram que está havendo entrega, os produtos estão chegando atrasados lá nos clientes, nos consumidores. E então, você reuniu o pessoal, seja num papel ou seja num quadro, você colocou um quadrado na ponta com o problema que você quer arrumar a solução, né? Coloca uma seta horizontal apontando para o problema e perpendicularmente, aqui você coloca 7 linhas, por isso que é chamado diagrama de espinha de peixe. Lembra, né? Uma espinha de peixe. Como se aqui fosse a cabecinha do peixe, aqui aquela coluninha do peixe, ela tem mais ou menos esse formato, a espinha de peixe, né? E aqui então, por que chama também 6M? Você vai colocar em cada linha do diagrama
você vai utilizar para colocar os possíveis problemas. Aqui, os problemas relacionados aos métodos. Aqui, problemas relacionados às máquinas. Aqui, problemas relacionados às medidas. Aqui, problemas relacionados ao meio ambiente. Aqui, problemas relacionados aos materiais. E aqui, problemas relacionados à mão de obra, aos funcionários. E aí você percebe, gente, que você não precisa... Não é obrigatório preencher todos os M's. De repente, para aquele problema, de repente, as máquinas não estão afetando nada. De repente, na busca da solução para produtos atrasados, de repente, o meio ambiente e a medida que, de repente, não está afetando nada. O problema está em outros lugares. A gente vai ver um determinado problema. Um outro exemplo é que a gente conseguiu identificar problema em todas as áreas. Mas eu fiz questão de trazer aqui um exemplo para você entender que não é obrigado a preencher todos, porque pode ser que as máquinas estejam funcionando perfeitamente, não tem problema nenhum com a máquina, nem com o meio ambiente aqui. O clima de trabalho está excelente, mas aí, olha lá, você fez um brainstorming, fez uma rodada ali de sugestões, vão analisando, analisa, um brainstorm ou um brainwrite, e você descobriu que o prazo de produção, realmente o problema dos produtos atrasados está onde? Está no prazo de produção, que se estendeu mais do que deveria. Não acompanhou a demanda, o aumento da demanda. A demanda pelo produto começou a aumentar no mercado, e o setor de produção, o método de produção, né? O setor ali não conseguiu acompanhar a demanda. E no meio do caminho ali, os produtos começaram a saírem atrasados e, consequentemente, começaram a chegar atrasados. Bom, isso é uma dos problemas, uma das causas. Mas aí, então, você começa a detalhar por que atrasou o processo de produção. Então, nesse caso, né, gente? Aqui você vai estar montando o diagrama de Ishikawa com pessoas de todas as áreas envolvidas. Então, você tem lá a pessoa responsável pelo processo de produção, que aí você vai cobrar dela. Por que o processo de produção não acompanhou a demanda, o aumento da demanda? Aí o cara também vai falar, olha só, o material aqui, o material não chegou a tempo. É um problema também com a parte material. Aí, por que não chegou a tempo? Aí você começa a descobrir outras causas. Os materiais foram solicitados ao fornecedor com atraso. Então, tem um problema também com a área de compra. Né? Mas o problema também está no material da empresa. Primeiro, foi solicitado com atraso ao fornecedor. Então, o fornecedor mandou com atraso. Não chegaram a tempo, então por isso atrasou lá o método. E outra coisa, né? Com o final das contas, ainda houve um atraso na postagem dos produtos ainda. Teve algum problema qualquer aqui com a nossa mão de obra, além do material ter chegado atrasado, houve também um atraso na postagem, no envio dos produtos para os clientes. E aí, então, olha só, quando você monta esse diagrama, olha que bacana. Ele é interessante porque ele é visual, né? Você monta, apresenta isso aqui numa reunião com as pessoas, É fácil de você entender aonde realmente está as possíveis causas para solucionar aquele problema. E aí é fácil de você montar um plano de ação para solucionar os problemas. Mas o mais importante, né, gente, de tudo, para você arrumar a solução para o problema, você tem que entender a causa. Se você não entende bem a causa do problema, como é que você vai arrumar possíveis soluções? Né? Vamos ver um outro exemplo aqui bacana. Agora, gente, não é atraso no produto, não. É produtos com defeitos. Numa pesquisa, você identificou consumidores reclamando de defeitos dos produtos, tá? Acima do que poderia tá no seu controle de qualidade. Então, você reuniu a equipe novamente, vamos montar um diagrama de Ishikawa para a gente entender
Aonde está o nosso problema que os nossos produtos estão saindo com uma quantidade de defeito, com um percentual acima do que é esperado, né? Do que é aceitável, né? Então, olha lá, depois de uma sessão de brainstorming, depois de ouvir todo mundo, depois de várias rodadas, você começa a identificar, ó, primeiro no método. Olha lá, ó. Primeira coisa que você identificou, jornada de trabalho está excessiva, funcionários reclamaram que estão trabalhando demais, estão ficando além do expediente, estão ficando cansados. E aí, então, quando o funcionário está cansado, os erros surgem mais do que deveriam, por excesso de jornada de trabalho. A falta de controle de qualidade também, então, o setor de controle de qualidade lá também deixou a desejar na conferência dos seus produtos, não trabalhou como deveria, é um possível problema também, está afetando lá os produtos. Olha lá, também você identificou problema nas máquinas. A manutenção das máquinas não foram feitas naqueles últimos meses como deveria ser. Um outro problema que você descobriu, os seus equipamentos estão obsoletos, suas máquinas. Existem máquinas mais modernas, mais precisas, que fazem produtos com uma margem de erro menor. Então, sua empresa poderia já estar com um maquinário mais moderno e ainda está trabalhando com maquinário obsoleto. Uma outra coisa, ó, aqui uma medida e ambiente também não afetou, mas aí no material, a matéria-prima também veio com problema do fornecedor também, matéria-prima com defeito. A ferramenta que corta o material também, como não deu manutenção, a ferramenta ficou sem corte, então isso também prejudicou na produção dos produtos. E um último problema que a sua empresa passa, uma falta de treinamento dos funcionários e durante o trabalho você identificou que está havendo, os gerentes relataram, conversas paralelas, em vez do pessoal estar lá se concentrando no seu trabalho lá, tá aquelas conversinhas paralelas, o pessoal se distraindo com um smartphone, com WhatsApp, com redes sociais, conversas paralelas, prejudicando o processo produtivo. E aí, então, olha só, depois a gente vai ver a matriz de priorização, a gente vai ver ela nas aulas mais para frente, né? Então, você vai ver como é que funciona a coisa. Você fez um brainstorm, fez uma reunião com a turma, montou o diagrama de Ishikawa, você descobriu vários problemas. A causa do problema aqui, ó, do defeito nos produtos, não é uma só, não, tem vários. Tem funcionário faltando treinamento, tem conversa paralela entre os funcionários, a jornada de trabalho está excessiva, falta controle de qualidade, não deu manutenção nas máquinas, os equipamentos estão obsoletos, a matéria-prima apresentou problema, a ferramenta está sem corte, ferramenta de corte dos produtos, então tem vários problemas. Aí você precisa fazer o quê? Vamos priorizar. Vamos montar uma matriz de priorização. O que é a prioridade nossa aqui? Aí a gente vai ver essa ferramenta lá na frente. A gente pode até voltar depois aqui nesses exemplos para entender como é que se prioriza isso, né? O que é prioridade? A manutenção da máquina é a prioridade? Trocar essas máquinas é a prioridade? Né? Aí depende, aí é uma conversa ali, pode fazer um novo brainstorm aqui para entender. O problema da jornada excessiva, chama o RH. Vamos entender o que está acontecendo. O problema com o nosso controle de qualidade. Por que não está havendo controle? Onde está pecando? E aí a gente vai priorizar esses problemas e montar um plano de ação para cada um. Mas olha, gente, como que esse diagrama ele é fácil de você montar, de você aplicar, e é fácil de você visualizar e de você aplicar isso realmente. E traz a solução de uma forma mais fácil para você. E, por fim, o nosso último exemplo, ó, como eu falei aqui, eu vou trazer um exemplo que a gente arruma problemas em todos os M's aqui, ó. Que aí é o seguinte, essa empresa agora, ela está tendo problema de atraso no trabalho.
muitos funcionários chegando atrasados, acima do que um limite permitido. A gente sabe que, por mais que você controle tudo na sua empresa, existe ali um percentualzinho pequeno, né? Tem, de vez em quando vai ter funcionário chegando atrasado. 100% sem problema, você nunca vai ter. Mas aí você está numa situação que o RH levantou que está acima do que realmente é permitido. Então, você fez uma reunião, chamou gerentes de todas as áreas, começou ali um debate, começou um brainstorming, e você começa a ouvir funcionário também, você vai fazer pesquisa com seus funcionários, para você entender, começa a se fazer levantamentos, né? Com a ajuda de todo mundo, você começa a perceber, ó, tem problema aqui nos métodos, ó, distância do trabalho. Muitos funcionários relataram que o cara trabalha num certo lugar e mora lá do outro lado da cidade, muito longe. O trajeto que eles fazem até chegar à empresa é muito longo. Outro problema. Algumas pessoas relataram problemas com o seu próprio despertador, problemas nos trens, né? Os trens estão apresentando muito problema. Outros relataram que é o motor do carro, vem de carro para o trabalho, então tendo problema com o carro que estragou no meio do caminho. Com relação às medidas aqui, ó, né? Você percebeu também que funcionários relataram que estão insatisfeitos com o trabalho porque houve a redução do bônus que eles tinham. Falta um incentivo maior para o trabalho ali, aquelas metas foram cortadas, não estão tendo um incentivo maior, o programa de incentivo, a política de incentivos da empresa poderia ser melhor. Houve uma mudança nos horários também de trabalho também, que acabou gerando um estresse para todo mundo, gerando uma insatisfação com o trabalho, com a empresa. Então, isso também está afetando lá, fazendo com que pessoas cheguem atrasadas no trabalho. Aí, no meio ambiente, ó, problema de chuvas, excesso de chuvas, que a gente sabe que quando chove e alaga, o trânsito fica ruim. Aí está havendo problemas de congestionamentos. Outras pessoas que vão de carro também, alguns relataram que problema de neblina de manhã cedo, está muita neblina e está dificultando, né? A própria neblina gera congestionamento. Outros reclamaram que não tinham roupa passada, foram sair para o trabalho, tiveram que parar para passar roupa, não controlaram direito isso dentro de casa. Alguns relataram falta de eletricidade, aí faltou eletricidade, o despertador era elétrico, não tocou. E, por fim, problemas entre os funcionários. Muitas pessoas reclamaram problemas com as crianças, tem que levar crianças cedo na escola, ou crianças doentes, algum problema qualquer relacionado com a sua família, né? Ou outros reclamaram cansaço mesmo, está cansado do trabalho, né? A jornada de trabalho está muito pesada, e outros, você percebeu que é por preguiça mesmo. Mas aqui, então, gente, ó, você identificou diversas causas para os atrasos no trabalho. E aí, ó, em todas as áreas, nos métodos, nas máquinas, nas medidas, no meio ambiente, no material, na mão de obra, em todas as áreas você tem problemas. Aí é por isso que você precisa saber priorizar, né? Esse diagrama, ele permite te mostrar as áreas possíveis onde estão os problemas. E aí, é preciso a gente ver as próximas ferramentas, porque aí, gente, as próximas ferramentas também, elas nos ajudam a entender onde é a prioridade e para a gente poder combater. O próprio assunto da aula que vem, que eu já vou encerrar aqui, esse assunto diagrama de Pareto, ele também serve, se eu não me engano, eu tenho um exemplo que eu trouxe. Deixa eu ver se o exemplo que eu trouxe aqui, se ele é sobre aquilo ali que a gente acabou de ver. Ó, eu vou pegar esse próprio exemplo, ó, tá vendo aqui esse gráfico aqui que eu criei, ó.
Semana que vem, a gente vai construir esse gráfico aqui no Excel. E ele mostra onde está a maior causa dos problemas. Ó. O que você precisa combater? Tá vendo? Aquela a preguiça, neblina, muito poucos casos que relatam. Onde está o maior problema aqui? São problemas nos trens, o congestionamento e a distância do trabalho. Então, esse diagrama de Ishikawa, ele é uma ferramenta para a gente usar, para nos mostrar as possíveis causas dos problemas. As ferramentas que a gente vai ver nas próximas aulas vão também complementando o assunto aqui. Tá? Pessoal, aí pergunto para vocês, alguma dúvida ali sobre o diagrama de Ishikawa? Eu acho que ele é tranquilo, né? É só o nome é que assusta. Mas a metodologia é fácil de aplicar. Né? Pessoal, então, 8h30. Espero que vocês tenham gostado do diagrama de Ishikawa, que é bem interessante. Próxima aula, não deixe de vir, que a gente vai ver o diagrama de Pareto e a gente vai ver um problema, o mesmo problema agora usando o diagrama de Pareto, tá? E a aplicação do diagrama de Pareto. Espero que tenham gostado do assunto. Na aula que vem tem mais assuntos mais importantes ainda, mais interessantes ainda, tá? Fiquem com Deus. Para aqueles que vão assistir ao jogo aí, um bom jogo para todos aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e muito obrigado pela presença de todos vocês aí, tá? Valeu, boa noite, professor. Valeu, Alan. Bom jogo lá, Douglas. Muito obrigado aí, viu? Carolyn, Marcele, Lana. Muito obrigado a todos vocês aí.